Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro, um evento do Grupo Equation, e eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. Nosso objetivo aqui é mostrar carreiras inspiradoras dos nossos convidados. A gente quer conectar engenheiros, vocês, com eles. E hoje estamos aqui com ele. Veio de longe, não foi, Emerson? Dizem que veio de muito longe, mas a gente vai descobrir mais aqui. Ele que já foi para a parte de técnico de edificações, né? Como ele iniciou ali. Inclusive também, quando era mais novo, despertou um pouco o interesse na área de exatas, né? E faz engenharia civil. Só que ele fez carreira mesmo na área de projetos, né, Emerson? E aí ele passou, vamos lá, tenho que dar uma filada aqui novamente, porque ele fez projeto de gasoduto, na área de indústria, refinaria, que ele trabalhou na Petrobras, inclusive, na parte de plataforma de petróleo, logística, metrô, rodovia, aeroporto, obra de saneamento. Se eu ficar falando aqui, a gente fica até amanhã. Se tem engenharia, esse homem entende, já trabalhou com isso. E aí, inclusive, tem alguns momentos de virada dele também de chave, né? Saída dessa cidade que a gente vai comentar, né? Muito distante. E também aí, quando veio a Lava Jato, né? Que impactou um pouco a economia do país. E quando ele estava na faculdade, também iniciou uma empresa, né? E aí ele, em 12 meses, disse que faliu. Eu achei muito para uma primeira experiência dizer que faliu em 12 meses. Nível Brasil já é recorde aí, viu? E aí, queria muito agradecer a presença dele, viu, Antônio? Prazer imenso aí estar contando contigo. Prazer é meu aqui. Estou aqui à disposição para a gente trocar aqui ideia exatamente sobre engenharia, né? Que é o foco aqui, né? Antônio, seja muito bem-vindo e queria falar com você disso que Paulo introduziu muito bem, né? Você saiu de longe. Qual foi a cidade que você nasceu e por que você saiu de lá? Eu sou de Manaus, né? Manaus, Amazonas, né? Realmente distante, região norte do Brasil. E saí de lá exatamente em 2009, né? Em busca aí de realmente desenvolvimento de carreira, de novos aprendizados, novos desafios. E cheguei até Recife, né? Onde hoje moro aqui, né? Criei a minha família aqui, né? Hoje a gente estabilizou aqui e virei pernambucano. A gente vai ter muita conversa sobre engenharia, mas queria começar com a pergunta de culinária, né? A comida do norte é melhor do que a de Pernambuco? Rapaz, eu acho parecido, né? Algumas coisas se assemelham bastante. Ele não quis entrar naquele termo. A comida nordestina é ruim demais, o norte é melhor, né? Não, é muito parecido. Algumas coisas são bem semelhantes. Inclusive, realmente, hoje não vejo muita diferença. Tapioca tem lá, também tem aqui. O açaí tem lá e também tem aqui. Então, muito parecido. Só que o açaí lá é salgado que nem o do Pará ou não? Não, o açaí lá é suco, né? Parecido com o do Pará, né? Aqui já é um trabalho de mais creme, o pessoal doce, adiciona, né? Algumas outras coisas, né? A diferença é essa, né? E profissionalmente, Antônio, tua faculdade fizesse em Manaus mesmo? Como é que foi a tua entrada lá? Na verdade, a minha faculdade foi feita em Manaus, né? Na UBRA, né? Universidade Luterana do Brasil, né? Uma universidade, inclusive, do Rio Grande do Sul, né? Que tem um campo em Manaus. Mas antes eu fiz o curso de edificações também na Escola Técnica, né? A Cefet, que hoje virou IF, né? Hoje, né? Então, passou por várias transições. Eu passei, na verdade, por transições, né? Dessas instituições lá, Escola Técnica, Cefet, depois agora IFPE, no caso aqui em Pernambuco, né? E depois foi fazer engenharia, já seguindo meio que a sequência ali, que o curso de edificações é meio que ali ligado à engenharia, né? Toda a disciplina, tudo que você estuda ali já é com foco em engenharia, né? Engenharia civil. Só que é um curso técnico. A sua formação foi em que ano? Foi em 2009. Assim, de longe, né, daqui de Pernambuco, o que a gente observa muito é que a Zona Franca de Manaus estava muito pujante nessa época. Para você, na época, tinha muita oportunidade de trabalho pela crescência lá da região? Tinha bastante oportunidade. Na verdade, eu comecei a trabalhar, como eu falei lá, como técnico de edificações em 2000. Então, o mercado ali estava começando a aquecer, né? Então, comecei a entrar ali no mercado de trabalho, comecei a trabalhar. Então, 2001, 2002, 2003, ali foi aquecendo o mercado, né? E depois, futuramente, foi quando eu já estava próximo de terminar o curso, trabalhando como técnico, entrei na Petrobras, né? Quando eu já estava finalizando ali o curso, que foi na obra do gasoduto ali, né? Que depois a gente pode falar ali um pouco mais para frente.
do que foi esse projeto, né? Posso até dar uma rápida pincelada ali do que realmente aconteceu ali, que foi uma mudança grande na minha vida profissional, né? O gasoduto, no caso, ele era de onde até onde e que região, mais ou menos? O gasoduto ia da base de Urucu, né, onde é a extração da Petrobras, até Manaus. Então, é 800 quilômetros de gasoduto que foi construído ao longo aí de aproximadamente 4 anos de projeto, né? Então, foi uma obra ali de grande porte para a região, praticamente, e também de grande volume de pessoas, né, trabalhando ali, onde tinha mais de 5.000 pessoas trabalhando durante o projeto. Isso daí foi um grande projeto que realmente virou a chave, vamos dizer assim, profissional da minha vida, praticamente, ali, naquele momento, quando eu entrei nesse projeto. E a complexidade também, né? Porque o gasoduto não pode deixar vazar nada. Então você tem que pegar bons fornecedores, imagino, né? Você também tem que trazer o cronograma, né? Como é que foi lidar com toda essa parte do projeto lá? Não, bastante desafiador, né? Até pela logística da região, né? São áreas, inclusive, né? Aquela região amazônica ali, são muitas áreas ali no trecho onde o gasoduto estava passando que não tinha cidade, são zonas rurais, inclusive de difícil acesso, né? Rios. Então, realmente foi um grande desafio ali, inclusive para a Petrobras, no caso, né? Inclusive, contratou vários consultores, né, de nível Brasil, com bastante experiência para a execução desse projeto. E o cronograma, inclusive, essa obra, esse projeto, é um dos cases da Petrobras de sucesso, de projeto de grande porte, que foi desenvolvido num planejamento que foi atendido o prazo ali, prazo e custo, né? E onde realmente contrataram vários consultores, tanto na área de planejamento, na área de custo, e exatamente da execução do projeto propriamente dito, né? Com as novas tecnologias que precisaram ser implantadas para atender ali a execução do projeto devido às condições do local da obra. Explorando um pouquinho mais dessa tua experiência lá na Petrobras, Antônio. Todo mundo que já trabalhou na Petrobras e passa aqui no podcast sempre fala que a Petrobras em si é uma referência. Você sentiu isso também? Sim, eu acho que hoje das empresas, né, na área de construção, né? Construção naquela é de indústria de petróleo, né? Mas já tem várias áreas, inclusive na área de exploração, na área de engenharia, gasoduto, né? Distribuição. A Petrobras sempre foi uma referência para a engenharia, né? E sempre valorizou muito a engenharia, né? Então, isso daí, para mim, um profissional técnico, e depois como engenheiro, isso foi uma grande virada para mim, um aprendizado assim, que eu acho que pouca gente às vezes tem a oportunidade disso, né? Então isso aí foi realmente importante para a minha vida profissional. Até hoje, né, carrego isso, alguns procedimentos, algumas normas, algumas condutas, realmente veio de lá da Petrobras. Então a empresa que a gente sabe todos os problemas que teve e que ainda tem, né? Mas que ao mesmo tempo consegue ensinar tanto a gente, e eu acho que é verdadeiramente um orgulho para qualquer brasileiro ter uma empresa como a Petrobras nacional, uma empresa que foi construída por mãos unicamente brasileiras. E dentro dessa tua experiência na Petrobras, teve algum momento assim que você pensou, poxa, agora deu tudo errado, porque você estava falando aí das dificuldades, mas teve algum momento mais crítico assim? Então, sim, da Petrobras, né, vamos dizer assim, foi um grande aprendizado, um grande projeto. A gente passou ali na época de 2009 até 2013, 2014, né, quando aconteceu o problema lá da Lava Jato, que é um problema político, nada a ver com engenharia, né. Então, ali, realmente, foi o momento que eu precisei fazer uma mudança, né, de tudo isso, tudo que eu tinha aprendido, mas também foi importante porque eu tinha toda essa bagagem profissional, né? Isso me ajudou bastante para depois, inclusive, me realocar em outras áreas, né? No caso da Petrobras, tu era contratado, não é isso?
contratadas, trabalhando com empresas terceirizadas, né? Eu não era funcionário Petrobras, concursado. A Petrobras, na verdade, trabalhava com muitas empresas e mão de obra terceirizada. Se tu pudesse explicar pra gente um pouquinho como funciona, Antônio, porque tem muita gente que fica nessa dúvida, né? Porque muita gente trabalha imerso a todos os procedimentos da Petrobras, mas não necessariamente é concursado, no caso, né? Exatamente. A Petrobras hoje, ela é uma empresa estatal, né? Então, para se entrar a trabalhar realmente como funcionário, você precisa passar por um concurso, né? Para você trabalhar diretamente para a Petrobras. Mas a maioria da mão de obra é terceirizada e precisa se adequar exatamente aos procedimentos que ela tem internamente. Ela tem suas próprias normas, né? Seus próprios procedimentos. Então, as empresas que trabalham lá dentro, todos os profissionais, precisam realmente se adequar a todos os padrões, né, da empresa, né, da Petrobras. Então, todo mundo que trabalha hoje na Petrobras segue os procedimentos, padrões, normas da empresa, né? Acredito que também vai muito pela demanda, né? Porque, que nem citou, tem vários projetos ali na Petrobras, né? Tem o gasoduto, aí teve a refinaria, teve a plataforma, né? Então, quando vem a demanda, não tem como fazer um concurso na hora para suprir ali, né? Então, ele vai contratando também prestadores ali para estar atuando, né? Exatamente. Inclusive, na empresa que eu trabalhava, exatamente uma empresa que trabalhava na parte de gestão, né? Gestão do projeto, né? Com planejamento, controle, custo. E era uma empresa terceirizada da Petrobras que ela contratou fornecendo a mão de obra, né? A gente seguia ali todos os procedimentos, com a gestão de um funcionário, um gestor da empresa da Petrobras, e o restante da mão de obra ali, engenheiros, né? Técnicos da mão de obra terceirizada, né? Você se formou em engenharia civil, não é isso, Antônio? Engenharia civil. Já começa aí, a gente vai falar muito sobre a sua trajetória, uma parte de multidisciplinaridade, né? Que é essa mistura das engenharias. Você já sentiu um pouco disso, apesar de trabalhar com projetos, por ser produto que tem a parte química, tem toda a parte também de condução de materiais, né? Tecnologia dos materiais. Você sentiu um pouco de dificuldade em misturar as engenharias ou isso foi gratificante? Não, isso foi gratificante. Na verdade, foi um aprendizado, né? Porque eu trabalhei com engenheiros elétrico, mecânico, engenheiro de automação, engenheiro químico. E isso fez também que eu tivesse um aprendizado de várias disciplinas, né? Conhecimento ali realmente interdisciplinar. Isso, para mim, foi realmente fundamental para aprender algumas áreas da engenharia, apesar de eu sou civil, né? A minha formação é civil, conheço muito mais a parte civil, mas também tenho um conhecimento básico ali de cada área, de cada disciplina. Isso me ajudou depois para fazer gestão de projetos mais complexos, que só realmente exige ali que você tenha pelo menos uma noção de cada disciplina dessas áreas, né? Elétrica, mecânica. Não sou engenheiro mecânico, né? Virei engenheiro elétrico, mas ali cada um na sua área. Mas eu tenho um conhecimento básico de algumas disciplinas, né? Que eu aprendi trabalhando com esses profissionais. Você acha que isso foi importante para tu conseguir gerir tão bem o projeto ali no dia a dia? Sim, foi bastante importante, né? Você ter uma noção ali de cada área, isso ajuda bastante, principalmente na gestão de projeto, né? Que você trabalha exatamente ali com várias disciplinas, engenheiros, claro que cada especialidade você precisa realmente do engenheiro específico para aquela área. Mas para você que está na gestão, você precisa ali ter um bom conhecimento. E isso ajuda bastante ter um conhecimento básico de cada área dessa, né? Mecânica, elétrica, automação. Isso é importante, né? Eu ia falar sobre a experiência antes, Emerson, não sei se quer comentar alguma coisa ainda sobre isso. Não, fala da experiência antes, que depois eu vou puxar essa questão da Lava Jato, como foi a trajetória. E aí eu vi que você trabalhou na parte de orçamento de obra, né? Até trabalhou em construtora em Manaus e até na própria Andrade Gutierrez, né? Sim, durante essa fase em Manaus, de 2001 a 2009, o período que eu estava em Manaus, eu trabalhei exatamente em algumas construtoras locais, né? RD Engenharia, trabalhei na Andrade Gutierrez também, e trabalhei exatamente com a área de orçamento de obras, que é uma da minha especialidade, né? Parte de custo que está voltada exatamente para orçamento de obras. E durante esse período ainda era técnico, né? Já fazia engenharia nesse período. E
trabalhei ali com algumas obras de grande porte, já não tão grande como a Petrobras, né? Mas já eram projetos bem desafiadores, né? A Andrade Gutierrez chegou a ser uma das 10 maiores do Brasil. Como é que chegou, Leandro? Não, a Andrade Gutierrez chegou a estar entre as 3 maiores empresas do Brasil. Até a Lava Jato. Até a Lava Jato, exatamente. E assim, mas a gente vai chegar no ponto da Lava Jato, que a gente já interliga as duas empresas, mas em questão de processos, também foi um aprendizado, uma outra empresa grande, de outro ramo. Como é que foi? Não, foi um grande aprendizado também na Andrade, né? A Andrade é uma empresa muito grande, né? Ainda é hoje, né? Está se recuperando, até voltando ao mercado. Sempre foi uma empresa de referência também como construtora, principalmente na área de construção pesada. Quando eu falo construção pesada, a gente está falando de obras de infraestrutura, né? Ponte, viaduto, rodovia. Ela sempre foi uma referência no Brasil. E também a questão de prezar muito pela qualidade do serviço. Ela sempre prezou muito pela qualidade, pelo padrão. E também isso também foi, para mim, um grande aprendizado trabalhar na Andrade Gutierrez, ali com profissionais também excelentes, né? Profissionais ali que estavam 30, 40 anos na empresa. E ali cheguei novo ali, né? Então, aprendi muito com esses profissionais. E até pegando esse aprendizado que você teve, né, na parte de gestão de obras, e a gente vê muita empresa construtora falindo, né? E empresas que, assim, chegam e inovam no mercado, arquitetura, né? Aqui em Recife a gente tem um caso recente da Halt, né? E com os bons profissionais, né? Bons profissionais na área, né? Você acha que o pessoal esquece de fazer essa parte orçamentista de gestão de obra bem feita? E até, às vezes, pode cometer o erro de misturar CNPJs de obras diferentes e pegar um recurso de uma obra para outra, né? Conta mais um pouco sobre esse desafio de como é que é gerir uma obra mesmo. Ô Paulo, é o seguinte, o grande problema que eu vejo, né? Vejo não, eu observo, tenho vivenciado isso até agora como consultor. A maioria das empresas construtoras, principalmente as de médio porte, elas cometem alguns erros, né? O primeiro erro é exatamente não fazer orçamentos realmente que sejam realistas, né? Planejamento, controle e também a questão de uma coisa que é fundamental, que quebra a maioria das empresas. Se chama problema de fluxo de caixa. Às vezes você até orça direito, sabe o valor exatamente da obra, mas isso você precisa entender no tempo também, né? Então, por exemplo, o caso de algumas construtoras, que você até mencionou aí, né? Começa a ter várias obras, vários canteiros de obra ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, não consegue fazer um planejamento, uma gestão financeira. Eu falo até mais do lado financeiro, realmente, né? A gente tem a parte de engenharia, mas a parte financeira também é importante, né? Então, a gente vê muitas empresas quebrando aí, maioria, eu acho, ser problema de fluxo de caixa. Falta de um planejamento bem feito. Um orçamento também, claro, tem que ser bem feito, mas principalmente o planejamento e o controle. E esse problema que você trouxe, Antônio, é uma realidade muito brasileira, né? Porque, claro, todo mundo quer crescer. Crescer enche os olhos. Mas crescer tem seus danos, né? Crescer dói, né? E acontece muito isso. Quando você cresce, você precisa de um fluxo de caixa muito maior, mais robusto. E eu falo particularmente porque eu passei por isso um pouco na empresa. A gente tinha um nível aquele nível que qualquer aporte seu você consegue resolver, e aí você vai crescendo e daqui a pouco o buraco é muito mais embaixo do que você pode aportar na pessoa física ou até com alguns recursos de investimento que você tinha. E isso é um sofrimento muito brasileiro. E eu acho que você traz muita realidade do que é empreender no Brasil, a complexidade, que ao mesmo tempo que você tem que crescer, mas como nossa linha de crédito sempre é muito cara, então assim, você tem que crescer moderadamente, você tem que ir acompanhando, ter tranquilidade para que o caixa vá acompanhando o seu crescimento. Também você não pode explodir de uma vez, não é isso? Não, com certeza, né? Esse é realmente o problema das empresas, não só de engenharia, né, que você acabou de comentar, mas eu acho que principalmente na engenharia, por ser um mercado ainda onde tem muito risco,
envolvido, né? Então, assim, um projeto, uma obra, ela tem riscos ali, risco de mão de obra, risco de material. Então, assim, não é algo que você tenha, às vezes, tanto domínio, né? Tanto mensurável esse risco, né? Vamos dizer assim. Então, isso acaba ocasionando um problema maior para as empresas, né? Outra coisa que eu também posso trazer até para a engenharia, né? No nosso caso aqui, né? A gente sabe que engenharia estuda muito tecnicamente, a gente estuda cálculo o tempo todo, né? A gente é formado tecnicamente, seja ele elétrico, civil, mecânico. E acaba que a gente não vê muita questão de gestão. Então, a gente vê muito engenheiro, às vezes, tocando essas empresas de uma forma ali como se fosse a parte técnica seja importante, mas por trás, o mais importante é a gestão do caixa, a gestão financeira da empresa, né? Administrar, fazer gestão por cada projeto, né? Muita gente mistura os projetos, tem obras às vezes que está dando prejuízo, outras obras estão dando lucro, mas no final da conta, quando coloca tudo num balaio só, né? Acaba levando todas pro buraco, vamos assim, né? Pro fundo do poço, né? Então, isso acaba, isso é até questão do engenheiro mesmo, né? Então, o engenheiro hoje, eu vejo que ainda tem dificuldade um pouco com a gestão financeira, principalmente, né? Que é uma área tão importante para você conduzir um projeto. Isso é engraçado, né? Porque na teoria a gente sabe fazer muita conta, né? Só não é muito organizado. Então, e assim, Antônio, dentro disso que tu estás trazendo sobre essa parte de gestão e mais especificamente sobre a sua especialidade, que é a gestão de custo, você tem números, assim, mais ou menos, de quanto um orçamento bem feito, uma metrificação bem feita pode economizar dentro de uma obra, em percentual? Sim, dependendo do projeto, é claro que hoje cada vez as margens estão muito mais apertadas, né? Hoje, em questão de preço, né? Mas você ainda fazendo um orçamento, um planejamento, né? Tanto físico, financeiro, né? De cada projeto, você ainda consegue otimizar na ordem de 5%, 10%, depende do projeto, né? Também, né? Você pode usar também a expertise sua, o conhecimento da engenharia, né? Porque, assim, soluções, né? Também, não é só olhar número também, né? Você precisa buscar alternativas de engenharia, soluções, tecnologia, né? Isso também é importante, né? Então, mas ainda um planejamento bem feito, um orçamento sendo realista, né? A gente vê muita gente fazendo aí obra ainda utilizando, fechando contrato, utilizando o CUB, que é por metro quadrado, né? O cara fecha um contrato. Eu acho uma tremenda irresponsabilidade quem faz isso, inclusive, né? Porque isso realmente, como é que você vai dar um preço por metro quadrado para uma obra, né? Que ali tem várias variáveis que realmente pode comprometer ali aquele número, no final pode te trazer realmente a levar um problema, a levar até a quebrar a empresa, como acontece às vezes, né? Já presenciei casos que empresa que pegou o contrato dessa forma, com orçamento mal feito, que depois tive dificuldade, praticamente quebrou, né? E é complexo o orçamento também, né? Porque tem serviço, aí dentro do serviço tem produto também que vai ter, dentro do produto tem o quê? Tem, sei lá, vergalhão, tem cimento, tem os materiais em si, material assim, absurdo que depois quando está no serviço, dentro do material ainda utilizou, vamos dizer, o cimento, só que aí o cimento teve que ter algum reparo, aí teve que comprar mais cimento para aquele ponto, né? Ou seja, são infinitas variáveis que você comentou que faz parte a mão de obra também, né? Que a mão de obra hoje é a parte mais incerta de você faz uma obra aqui em Recife, é diferente de você fazer uma obra em Manaus, até pela questão da mão de obra, tanto da qualificação quanto da motivação. O que motiva uma pessoa aqui em Recife é diferente do que motiva lá, né? Então é muito, muito complexo mesmo. Exatamente, é complexo. Você tem de avaliar todas essas variáveis, né? Então, assim, quem trabalha com orçamento, eu até falo e comento que você tem que ter uma visão de 360 graus. Porque você tem que enxergar tudo, né? Você tem que compor mão de obra, você tem que compor todos os materiais, equipamento que você vai usar, mas não só isso, né? Você tem a questão tributária no Brasil hoje, que você precisa computar essa questão de imposto hoje. O ISS, por exemplo, que é um percentual para cada cidade. Você precisa estar ligado nisso, né? Então, assim, questão de default, diferença de alíquota de imposto, às vezes você considera no orçamento um preço de material, mas você vai sair lá de São Paulo, por exemplo, para levar para Manaus, por exemplo. Você vai pagar a diferença de alíquota de ICMS,
né? E às vezes não é considerado no orçamento tudo isso. No final das contas, de todas essas variáveis, imagine somando cada ponto que às vezes comete esses erros, no final essa conta aí vai faltar dinheiro no final, né? E unindo aquela questão que você trouxe, né? Margem ainda mais, cada vez mais apertada e qualquer diferençazinha consome a margem toda. Pode quebrar, né? E Exato. Aí, voltando, porque agora a gente vai chegar onde a gente iniciou, né? Que é na Petrobras, é a questão da Lava Jato. E aí eu queria, antes de você falar um pouco mais a fundo sobre a sua experiência exatamente, de uma pessoa que vivenciou aquele momento da Lava Jato, né? Tendo trabalhado já na Andrade Gutierrez, que era uma construtora de renome, e estando diretamente ligado na Petrobras. O que é que você acha que aconteceu para empresas tão fortes, empresas com governança tão boa, se corromperem a ponto de quererem crescer a qualquer custo? Vamos lá, né? Falando um pouco mais tecnicamente, que a gente não vai comentar aqui lado político, né? A gente sabe que tem um problema político, a gente sabe, principalmente na área de construção, que isso é um problema que não tem a ver aqui, né, com engenharia. Mas eu acredito que é o seguinte, muitas empresas depositaram ali muitas fichas nos projetos de um cliente só, vamos lá. Petrobras, por exemplo. Tem empresas que praticamente todos os contratos eram 70%, 80%, 90% Petrobras. Imagine, de uma hora para outra, isso parou, né? Então, essas empresas não tinham outras receitas, outros projetos, né? Então, acho que a maioria quebrou em função disso. Eu até falo, né? Você não depositar os ovos numa cesta só, né? Então, assim, é perigoso isso, né? Você ter um cliente só, trabalhar para um cliente só, porque uma vez que acontece o problema, né, você vai ficar sem clientes, sem receita, né? E essas empresas tinham muita mão de obra, né, alocada nesses projetos. Mais de 1.000 pessoas, né? Por exemplo, aqui na Reneste, chegou a somar o todo ali 40.000 pessoas, né? Alocada ali na média de 10 empresas trabalhando, ou seja, cada empresa ali tinha empresa que tinha 10.000 funcionários, 8.000 funcionários, né? Você acha que essa quantidade de pessoas era inflada ou realmente precisava pela demanda que tinha? Não, muita coisa é inflada, né? Eu acho que tinha um pouco ali exagero. Chegou as pessoas dormindo, então, ali, vendo tu trabalhando. Mas não tanto, porque a Petrobras também, ela tem os seus padrões, os seus critérios que exigem que você tenha muito mais mão de obra, ou seja, o índice de produtividade, vamos lá, para a mão de obra dentro da Petrobras, ele não é o mesmo que você executar uma obra fora de lá. Então, assim, você tem DDS, tem algumas coisas de segurança que realmente te traz a produtividade lá para baixo, ou seja, onde você precisar de um funcionário, você vai precisar de 2 para fazer a mesma atividade naquele tempo. Então, também isso é um padrão, vou dizer assim, uma exigência da empresa, né? Então, você precisa realmente considerar tudo isso no teu orçamento. A gente volta lá para a área de orçamento. Então, muitas empresas entraram também na Petrobras sem ter experiência, né? Sem ter conhecimento exatamente dessas normas, padrões que existia dentro da empresa. Então, acho que isso também, um fato que também gerou mais um problema ainda, né? Acho que o fato principal da lavagem quebrou muitas empresas, exatamente, muitas empresas tinham muitos contratos e que pararam de uma hora para outra, né? Isso também não é empresa, né, que consiga segurar ali, imagine, demitir 5.000 funcionários, né? É um baque grande, né? E, Antônio, como é que foi o sentimento naquele momento? Acabou, agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tô perdido, ou você já foi animado? Não, vamos para a próxima. Na verdade, assim, né? A princípio eu fiquei, na verdade, meio apreensivo, mas depois mudei rapidamente, né, a rota. Então, como eu já tinha trabalhado antes fora de Petrobras, né, fazendo os projetos sem ser só Petrobras, eu rapidamente virei a rota e passei a atuar exatamente com projetos aqui na região, em Recife, né? Mudei rapidamente, fui trabalhar com outros projetos e acabei não sofrendo muito impacto no momento de Petrobras ali em 2014, quando foi o problema que aconteceu. Então você veio para Recife, a transição foi bem imediata então da explosão da Lava Jato, ou foi anterior ainda?
Não, eu estava dentro da refinaria em projeto, quando estava acontecendo o problema, já estava com dificuldade, né? A empresa que eu estava trabalhando já estava começando a apresentar sinais que o contrato já estava cada vez piorando ali, vamos dizer assim, a gente não estava conseguindo receber mais, as medições já estavam começando a não ser paga, e foi quando eu rapidamente procurei virar a rota. E até falo, né, tem amigos meus que depois 60 dias depois de mim, acabaram tendo problemas. Eu acabei saindo antes do problema. Então, saiu na hora certa. Na hora certa, exatamente. Preditiva. Só ia pegar, Emerson, era depois da Petrobras, nessa empresa que ele comentou que ele se reajustou. Foi daí que você começou a trabalhar na parte de logística também, né, na parte de projetos. Exatamente. Nesse período aí foi quando eu virei a rota, né, que eu falei, procurei... Virou a rota literalmente, né? Foi trabalhar com rota, exatamente. Né? E conheci uma pessoa, né, que está em Recife, trabalhando num projeto aqui, numa empresa que trabalhava implantando o projeto de logística, né? E acabei indo trabalhar nessa empresa. Fui convidado a trabalhar nessa empresa. Eu já tinha uma experiência lá em Manaus, trabalhado com esse tipo de projeto. Então, para mim, foi meio que fácil, vamos dizer assim, né? Porque eu já conhecia um pouco de projeto de logística também, indústria. E exatamente entrei nessa empresa em 2014, né? E foi também ali onde começou minha vida um pouco mais até aqui, dentro de Recife, que até então vivia em Suape ali, Petrobras. Eu até falo que eu morava em Recife, mas trabalhava ali em Suape, né? Não conhecia nem a cidade de Recife, né? Passei a conhecer a cidade, inclusive, nesse período, né? Que eu passei a vivenciar aqui realmente a cidade, né? Em Recife. Foi quando eu não conhecia nem a Zona Norte de Recife. Só ia pegar, Emerson, referência de... Estava na Petrobras, trabalhando no projeto de gasoduto, que você trouxe. Parte de refinaria também. E plataforma. Como é que era trabalhar, por exemplo, fazendo projeto para uma plataforma? Versus agora para a área de logística, né? Exatamente, vamos lá. Petrobras, né? Plataforma com todo um critério, né? Muito rigoroso, né? Normas, procedimento, muito mais exigente em cada projeto desse. Então, fazer projeto de logística se tornou meio que fácil, né? Porque, assim, projeto de logística não tem todos realmente esses requisitos de... E o risco, né? E os riscos são bem diferentes, né? Então, assim, desenvolver projeto na área de logística foi teoricamente fácil. É claro que cada projeto tem a sua complexidade, você tem de aprender algumas coisas, né, para aquela determinada área, e isso você tem que estar aberto, né, eu até falo, né, que você tem de desaprender e reaprender novamente, né, o tempo todo, né, porque a gente precisa estar o tempo todo fazendo isso, principalmente hoje no mercado que a gente vive, né, com a tecnologia, que é muito rápido, as coisas mudam muito rápido, então... Principalmente a gente como engenheiro precisa realmente estar o tempo todo meio que reaprendendo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, às vezes pode não servir para hoje, né? Porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, nessa época de fazer projeto de logística, foi um reaprendizado, né? Apesar de já ter um conhecimento básico lá atrás, eu tive de reaprender muita coisa. Então... foi totalmente diferente, novo, desafiador também, né? Porque também eram projetos menos complexos, mas projetos também robustos, né? Para a área de logística. E foram quantos anos de projeto de logística, Antônio? Na verdade, até hoje ainda faço projeto de logística, né? Mas assim, trabalhei ali na Cone no período de 2014 ali até 2016, 2017 como funcionário e depois acabei fazendo uma transição, né, que é a questão da empresa, depois que eu fundei a empresa e depois acabou que a empresa que eu trabalhava virou meu cliente, né? Explica pra gente só um pouquinho do tamanho da Cone, porque a gente sabe aqui de Recife que tem diversos galpões que eles constroem, né? Mas para que o público entenda, qual é o tamanho da Cone exatamente? Ela está aí entre as 10 maiores empresas, né, da área de logística de condomínio que desenvolve centro de distribuição. Não só aqui em Recife, mas também tem projeto em outros locais, né, como na Bahia, em Fortaleza, né? Então, é uma empresa de um porte grande, já construiu ali
acho que mais de 500 mil metros quadrados de ABL, de construção, para vários tipos de empresas, vários tipos de armazenagem, né? De projetos. Então, uma empresa de grande porte e também a Cone meio que saiu como uma referência aqui em Recife. Ela foi uma das pioneiras nesse modelo de armazenagem que a gente chama de AAA, né? O galpão ali realmente de alto padrão, com todos os requisitos para algumas empresas multinacionais. E assim, falando em grandes empresas, a gente vai trazer aqui um dos nossos patrocinadores, tá entendendo, Antônio? A J3, que tem apoiado muito a gente, né, Paulo? Desde os nossos eventos até aqui no podcast. E ela preparou um presente para você, Antônio. Então, assim, agradecer aí, João. Muito obrigado. Continue nos abençoando aí com o seu patrocínio. E esse aqui é seu, viu? Ela sempre fornece nossas camisas. Posso avisar que é de boa qualidade. Eu uso até no pessoal também. Tem muita bermuda, camisa. Então, J3, muito obrigado. Mas eu ainda quero reiterar aqui, ó. De engenheiro para engenheiro, porque esse aqui é um engenheiro que é dono da marca J3 entregando para um engenheiro agora. Opa! Que é pro Antônio, tá vendo? Obrigado. Obrigado. Tem que abrir aí, Antônio. Abre aí. Deixa eu abrir aqui. Pra vocês verem que não é armado aí, que ele até demorou para abrir. Mostra aqui, ó. Olha, agora vai ficar ainda mais bonito, viu? Aqui tá competindo, viu? Com outras marcas aí que a gente vê na internet, ó. E aqui pode usar Grupo Equation que vai ter 10% de desconto aí, viu? Nem falei com o João, já mas vai ter. Bota no site lá. Obrigado aí a J3. E Antônio, voltando, dentro disso que você estava pontuando muito bem, em referência à parte de logística em si, com todas essas dificuldades que você pontuou, que são dificuldades específicas da logística, quais são essas principais dificuldades que você citaria? Específico de projeto de logística que você não viu na Petrobras, por exemplo, que a gente entende que é muito mais complexo. Não, sim, a logística, né, inclusive no Brasil, foi impulsionada, inclusive, muito... Teve uma impulsão muito grande em relação inclusive, ao problema da pandemia, né? O projeto de logística, na verdade, a complexidade dele é menor, que eu falei, que Petrobras, mas existe algumas condicionantes que são importantes, né? Como, por exemplo, a localização onde você vai implantar esse centro de distribuição. Você precisa colocar ali próximo, geralmente, de portos, né? No caso, Suape, ali a Cone, a gente trabalhou próximo ali de Suape, né? A questão exatamente de você avaliar a questão de espaço de manobra, de caminhão, então isso é importante. Você ter a questão de infraestrutura, que eu falo ali, as utilidades, energia, principalmente também, que você precisa ter um consumo alto de energia, principalmente para a armazenagem de galpões que são frigorificados, né? Câmara frigorífica para armazenagem de produtos congelados ou resfriados, né? Então, exige que você tenha ali um alto consumo de energia, que você precisa prover isso, né? E, às vezes, depende do local, às vezes você tem dificuldade, porque nem sempre ali você tem rede de energia próxima e você precisa realmente construir todas essas infraestruturas, né? Tanto energia, água, esgoto, né? Então, geralmente são locais ali mais distantes, geralmente em rodovia. A maioria dos centros de distribuição já estão locados em rodovias. Então, você tem uma dificuldade maior exatamente com essas utilidades que a gente chama, né? Que são a parte de energia, água, esgoto, né? Por estar em lugares mais remotos, né? E em relação às dificuldades, agora a gente vai entrar na parte que é difícil mesmo, que é empreender. Paulo falou aí que você abriu uma empresa, durou quantos meses? 12 meses, não foi? 12 meses. Então, assim, você já está entre os 1% de maior sucesso do Brasil de empresa. E como é que foi isso? E depois desse inicial fracasso, o que é que te deu força para empreender novamente? Eu comentei aqui, né, que a gente conversou, exatamente, lá quando eu ainda fazia faculdade, eu abri uma empresa com um amigo, né, um colega de faculdade. A gente trabalhava numa construtora e resolvemos abrir uma empresa para prestar serviço para essa construtora que a gente trabalhava, né? Construção de casa popular, viramos um empreiteiro, né?
E começamos a trabalhar ali, né, fazendo casas e quebramos ali em 12 meses, né? Por falta o quê? Falta de conhecimento, principalmente da área de finanças, que a gente conversou lá atrás, né? Não tinha conhecimento nenhum, né, de fazer gestão financeira. E você, quando entra numa obra, né, você tem que trabalhar ali 30 dias, fazer uma medição para receber depois 20 dias, 30 dias, né? Você já vira um ciclo ali para aproximadamente 60 dias. E a gente não tinha um capital de giro para fazer isso. E acabamos pegando dinheiro, fomos pegar dinheiro emprestado, né, de parente, né, para fazer isso. Aí você precisa pagar ali alimentação, transporte, todo dia isso. Então, assim, a gente acabou, por essa falta de planejamento de caixa, a gente não conseguiu sobreviver muito tempo. E depois desse sofrimento todo, você disse, eu vou virar empresário de novo, vou empreender novamente. Como é que foi a energia para fazer isso? Realmente, na verdade, sempre foi empreendedor, né? Então, sempre tive vontade realmente de abrir empresa, né? Como eu falei, já tinha aberto uma, né? Mas no segundo momento eu fiz diferente. Eu passei a estudar, né? Não é à toa que eu tenho uma formação também na área de finanças, né? Então, passei a estudar exatamente, em vez de estudar engenharia, foi estudar exatamente a parte financeira. Eu precisava aprender como gerir uma empresa, principalmente na área de finanças. Então, quando eu comecei a segunda empresa que eu fundei novamente, exatamente eu já comecei de uma forma muito mais profissional, né? Principalmente na área de finanças. Então, não é à toa hoje que a minha empresa trabalha, inclusive, com consultoria na área de gestão, né? E a gente é muito bem estruturado nessa área, né? De controle, de financeiro, principalmente, né? A gente sabe hoje tudo que a gente gasta. R$1 que sai da empresa, hoje a gente sabe para onde foi, a gente tem um controle muito rigoroso sobre isso, né? E eu acredito que as empresas cada vez mais precisam investir exatamente nisso. E eu até falo para o empresário, o engenheiro, ele precisa estudar a parte financeira. Isso vai ajudar ele tanto na gestão do projeto, mesmo que ele não tenha uma empresa, mas se ele for empresário também, resolver empreender, ele precisa, eu aconselho sempre a pessoa a aprender, o primeiro passo, aprender a parte financeira, fazer gestão do dinheiro, né? A gestão financeira da empresa. Só para pegar, mas isso é importante, que aí trago o dado do Globo, G1, de dezembro do ano passado, 2024. Cerca de 20% das empresas empregadoras morrem no primeiro ano, que foi o que Emerson comentou, né? Não é 1%, mas foi quase. Tá dentro de 80% que fica no ano, né? E aí, pegando esse ponto que você citou, né? As pessoas, nem os engenheiros, têm essa noção de gestão financeira. Você acha que desses 20%, muitas morrem por não ter essa gestão financeira que nem você citou lá no começo, do fluxo de caixa, de como é que tu vai ter que fazer o pagamento, né, esse planejamento? Sim, Paulo. Exatamente. A maioria é questão financeira, né? Gestão financeira. O engenheiro, geralmente, ele trabalha com a parte que a gente chama econômica. Ele olha ali essa questão do que gastou no mês, né? O que mediu, o que executou, o que gastou. Mas ele esquece que ao longo do tempo, uma coisa chamada fluxo de caixa, que é entrada e saída, por exemplo, no projeto, como é que funciona na construção? Geralmente nas obras, a empresa trabalha 30 dias, isso é a maioria delas, né? 30 dias, para fazer uma medição do serviço executado, só que para receber depois, geralmente, de 30 dias. Hoje, algumas empresas pagam até com 60, 90, até 120 dias. Tem empresas que hoje fazem isso, algumas grandes empresas, inclusive. A gente tava falando ali com o Caio, né? 180 dias. Ele conseguiu um cliente muito bom, só que vai receber com 180 dias. Exatamente. Então, quando ele olha ali, ele faz o orçamento dele, ele vai, vou dar um exemplo aqui, R$1 milhão, né? E digamos que ele vai custar ali 700 mil. Só que ele não planejou ali como é que vai ser essas entradas e como vai ser essas saídas, né? Como é que ele vai receber 1 milhão e como é que ele vai gastar os 700 mil? Então, às vezes, ele precisa gastar os 700 mil para receber 1 milhão. Vamos botar aqui com 180 dias. Ele vai morrer ali. Ou então ele vai precisar ir para banco, pegar dinheiro de algumas outras fontes. E aí já tem que jogar na conta os juros, né? Exatamente. Então, às vezes, nem sempre ele consegue esse crédito, às vezes. Muitas empresas, às vezes, não tem lastro financeiro, não tem como dar garantia, porque você pegar dinheiro em banco, você precisa dar garantia, né? Então, às vezes, ele
consegue. Tem gente aí que eu conheço que foi até para agiota, né? Aí essa conta não fecha, né? Paga só os juros. Não dá. E aí, pegando um dado interessante do IBGE, 48% das empresas também fecham em até 3 anos. E um dos o principal motivo, na verdade, é essa má gestão, né? Principalmente financeira eficiente, né? E aí é o quê? É impostos, né? Que um dia tem uma alíquota aumentando, outra não, aí no outro é revogado, aí depois é desrevogado, né? Então A estabilidade do país, né? É muito complexa. Exatamente. Principalmente no momento que tá vendo, né? Tem IOF, depois cancelou, depois voltou, né? Parece o Chaves, né? Tira IOF, bota IOF. É isso aí. O Brasil não é fácil, né? Você empreender hoje no Brasil não é tão simples, né? Mas é a nossa realidade, né, meu amigo? E assim, eu queria que tu dissesse aí, você falou muito da parte financeira, que você acha que foi tanto o ponto que fez você quebrar, como é o ponto de destaque que você tem hoje na empresa, mas como engenheiro, quais outros gaps tu sentiu da tua formação para ser realmente um empreendedor? Porque a gente não vê muito de gestão em si lá na faculdade. Exatamente. A questão de gestão, eu acho que é uma deficiência que tem exatamente na formação de engenharia. Eu acho que acredito que em todas, né? Em todas as engenharias, a gente estuda muito questão técnica, né? A gente é formado muito tecnicamente, né? A gente passa a faculdade praticamente estudando cálculo, né? Então, existem algumas áreas que você precisa na vida real, vamos lá para trazer para a vida real de engenheiro. A gente precisa ter alguns conhecimentos que na faculdade você não aprende, né? Um é a questão financeira, a parte de gestão mesmo. Gestão, quando eu falo gestão de pessoas também, né? A gente tem uma dificuldade, hoje a gente vê muito engenheiro com dificuldade de gestão, né? E a gente entra ali pro lado mais de gestão de pessoas, que o engenheiro hoje, ele às vezes tem dificuldade, né? De lidar com pessoas, né? E o engenheiro acaba, no frente de tudo isso aí, 95% do tempo dele, ele vai estar lidando com pessoas, né? Fazendo gestão. Seja ele no campo, mesmo ele sendo um engenheiro ali de frente de obra, ele vai estar lidando ali com a equipe operacional, né? Seja ele estar mais na frente de gestão, se ele for um gerente ou um diretor da empresa, ele também vai estar lidando com pessoas. Então, a gente precisa aprender isso, né? Isso você vê na faculdade. Eu aconselho geralmente o engenheiro a procurar cursos, né? Especializações que desenvolvam essa habilidade, né, de gestão. Você precisa, é claro que nem todo mundo tem habilidade para gestão. Tem gente que vai ter mais habilidade técnica e tem pessoas que têm habilidade mais para a área de gestão. Mas eu aconselho todo engenheiro a buscar conhecimento dessas lacunas que a gente não vê na faculdade, né? Para que a gente consiga desenvolver e entrar para o mercado, porque o mercado de trabalho vai te exigir isso, né? E você trouxe aí, Antônio, muito bem, a dificuldade do engenheiro com a gestão de pessoas e com esse contato pessoal, né? E o Grupo Equation foi criado exatamente para fortalecer o contato pessoal entre os engenheiros, para que a gente consiga, através de networking, através de contato, favorecer as relações para todo mundo. E eu queria entender de ti, o que é que você acha da importância desse movimento que o Grupo Equation está fazendo e também da importância do network dentro da tua carreira e para a carreira dos novos engenheiros? Não, legal, né? Inclusive, a gente até conversou lá atrás, né? Exatamente sobre isso, né? De criar esse grupo, realmente, network voltado para a engenharia. A gente vê muito network exatamente voltado para as outras áreas. E tem bem mais isso, né? Geralmente, em engenharia não tem tanto essa questão, né, de network, né? É muito ainda o contato ali 1 a 1, né? Sempre foi assim. Mas acho que você criar comunidades, participar exatamente desses grupos, de associações, no qual eu até participo de algumas associações, isso é importante. O engenheiro precisa buscar exatamente esses grupos de forma que ele, quando precisar de ajuda, ele sabe onde buscar, né? Precisa ter vários contatos, por exemplo, o que eu falei aqui, né? Eu não sou engenheiro civil, né? Mas, por exemplo, tem alguma dúvida de elétrica, algum ponto, ou até mesmo da minha área, eu tendo um grupo de network ali, que eu consiga buscar informação. Alguém ali, próximo, talvez já tenha passado por aquele problema, eu posso buscar ajuda, né? Alguma solução ali, algo que eu estou passando naquele projeto. Então, isso é importante, né? Você criar
E fora isso, né, o conhecimento, né? Eu até falo assim, que realmente ter contato, ter conhecimento é mais importante do que ter dinheiro, né? Então, isso eu acho que é importante. E o engenheiro, às vezes tem até a dificuldade de se comunicar. Nós temos dificuldade de se comunicar, né? A gente geralmente é formado muito tecnicamente. Geralmente o pessoal das áreas de humana tem muito mais facilidade, né? De se comunicar, de lidar mais com pessoas. A gente é mais bruto, né? Formado ali, uma formação... Até um amigo dizia o seguinte, né? Aquele cara bruto, principalmente os engenheiros mais antigos, né? Até trabalhei com alguns. Aquele cara que realmente... não tinha nenhum filtro, vamos dizer assim, né? Falava palavrão, né? O mercado, exatamente. Então, mas a gente precisa criar essa comunidade cada vez mais e criar esse network na área de engenharia e incentivar também, né, principalmente os mais jovens, quem está hoje se formando, o pessoal que hoje está começando a carreira, né, a buscar exatamente esses grupos, né, associações, né, de participar, porque isso ajuda bastante no teu desenvolvimento em busca de conhecimento, de troca de informação, e isso é importante para a nossa área como engenheiro. E assim, é exatamente isso, a importância. E aí eu quero chamar todos, por favor, se inscrevam no canal, comentem, curtam, porque isso ajuda a gente a fortalecer essa comunidade. A comunidade da engenharia que vai valorizar de novo a nossa profissão, que a gente vai conseguir avançar e vai ser muito benéfico para todos. O Antônio é um exemplo, né, Paulo? Uma referência em relação a isso. Eu acho que você pode trazer até a experiência que ele teve aí na ACE, que é uma associação que busca muito a passagem de conhecimento, né? É isso, né, Antônio? Você foi diretor, não foi da ACE, né, que é a parte de engenharia de custo, né? E você fez até eventos também, não foi? Como é que é lidar para você chamar pessoas na área? Dificuldade também, né? Esse engajamento que você quer trazer para a engenharia de custo, né? Eu fui diretor, né, da ACE até junho, até mês passado, né? Eu fazia parte da diretoria da Seção Brasil. A ACE é uma associação internacional de engenharia de custo que tem mais de 9 mil membros no mundo, né? Com material técnico riquíssimo para a área de engenharia, que são as práticas recomendadas. Então, acho que vale a pena se associar. Inclusive, a ACE tem no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, tem no México, no Peru, na Colômbia. E onde você vai, geralmente, a ACE, que tem uma seção, você pode chegar, isso facilita, né? Você está se relacionando ali em termos de network, o pessoal está sempre disposto a ajudar. E hoje a parte de engenharia de custo, que a gente está falando aqui, inclusive parte financeira, tudo relacionado a número, né, a valor, a gestão, mas não só isso, ela também tem a área de risco, tem a área de administração de contrato, a área de planejamento. Então tem práticas recomendadas, consolidadas, inclusive que órgãos hoje de controle no Brasil, como o TCU utiliza, né? Também tem a parte de algumas câmaras que é voltada para a área de disputa, a área de litígio contratual, também usa prática recomendada, por exemplo, para analisar causa e efeito de um cronograma, da causa para quem atrasou, por exemplo, um cronograma. Tem práticas ali para você, como é que você valida um cronograma, como é que você valida um orçamento. Então, assim, é um material riquíssimo, associação, que inclusive... com o que eu falei aqui, mais de 9 mil membros, com pessoas ali altamente qualificadas. Hoje tem engenheiros que fazem parte da ACE, cara que está morando em Dubai, são brasileiros, morando em Dubai, nos Estados Unidos, na Europa, Portugal, e tem uma conexão ali. Imagine, você trazer todo esse conhecimento, experiência dessas pessoas que estão em cada lugar do mundo, né? Desenvolvendo projeto. Isso aí não tem preço, né? Então, eu até recomendo os engenheiros a buscar, não só a CE, né, mas como também tem algumas outras associações, né? Pelo que você fala muito bem, né, é uma escola, né? A CE, ela tem uma dinâmica de processo muito bem definido, que realmente quem conseguir aproveitar o que tem lá de conteúdo consegue absorver e consegue se desenvolver muito como carreira. Explica só pra gente, como é que a pessoa pode se associar à CE? Tem pré-requisitos? Como é que funciona exatamente?
Não, você precisa ter engenheiro, né? E você busca hoje no site, né, da ACE, você se associa via Estados Unidos, né? Na seção, e você escolhe a seção. No caso aqui do Brasil, a seção 10, né? Que hoje, inclusive, a presidente é a Inayara, né? Que assumiu agora com a diretoria dela. E você pode entrar, se associar. Hoje é $200 a associação por ano. Você pode se associar como estudante, que hoje é $60 a associação. E você tem acesso a todo esse material técnico, né? Onde tem artigos, né? Então, acho que vale a pena. A gente começou até a desenvolver um projeto para as universidades também, né? Desenvolver junto à universidade, de começar a disseminar conhecimento, né? O Paulo até falou, a gente começou a desenvolver eventos, né? Cursos, webinar, para essas áreas, né? De custo, área de risco, área de planejamento, com foco sempre nos engenheiros, né? Buscar a qualificação desses profissionais no mercado, né? Porque até a gente tem uma deficiência muito grande hoje de engenheiros com essa especialidade que eu acabei de comentar aqui, custo, planejamento. Falta profissionais no mercado. Hoje está faltando profissional nas empresas para trabalhar, né? E elas buscam exatamente os profissionais que exatamente têm esse conhecimento hoje, né? Tem muita gente que nem conhece, às vezes, que está faltando profissional, né? Porque, pô, a engenharia está passando por uma crise, vamos dizer assim, desde Lava Jato, né? Só que aí, ok, tem alguns pontos que realmente acaba tendo uma vaga que está com remuneração muito abaixo no mercado. Inclusive, no nosso podcast, a gente conversou com o Sérgio, que é do CREA, né? E ele conversou que quando é sistema privado, eles conseguem até ir para a justiça levar, mas quando é um emprego público, a prefeitura, inclusive, não quer nem pagar o piso salarial, né? Mas ele chegou a falar de R$2.000 para um engenheiro contratado pela prefeitura. Pela prefeitura, né? E tem esses casos realmente que tem uma remuneração mais baixa, mas tem áreas mais específicas que tem uma remuneração mais adequada, né? Que está faltando gente capacitada, né, para a área, que às vezes a pessoa nem conhece a área, né? Dá o meu exemplo quando estava na faculdade. Eu estava perdidaço, nem sabia que eu ia trabalhar com engenharia. Inclusive, eu achava que eu ia sair da engenharia. Fui fazer processo trainee e acabei trabalhando com a parte elétrica, né? Mas, na época, não sabia, velho. E é isso que a gente quer mostrar aqui junto com o Antônio, né? Possibilidades que pode ter e bem capacitado, né? A engenharia em si é muito ampla, né? Então, se a gente ficar limitado, realmente, talvez para aquela carreira específica que sempre está na mídia, que é sempre mais falado, pode ser que tenha uma dificuldade para você arrumar vagas. Mas todo mundo que vem aqui, né, Paulo, deixa muito claro que existem muitas vagas. O que falta é capacitações específicas para as vagas que existem. Correto, Emerson. Realmente, está faltando hoje profissionais exatamente qualificados, né? E essas áreas, né, que a gente acabou de comentar, nessa área de custo, de planejamento, todo engenheiro, na verdade, quando ele se forma, na verdade, ele só está se preparando para ser um gestor, né? Então, todo projeto vai envolver o quê? Custo. A primeira coisa que se faz numa empresa de projeto, ou seja, qualquer empresa, é custo, né? Você vai ser cobrado, né? Por custo, por planejamento, por entrega no prazo, né? Por administração de contrato, por exemplo. Hoje, engenheiro, aí diz assim, contrato é responsabilidade do advogado. Não, é do engenheiro, ele precisa ter conhecimento de contrato. Você vai fazer um projeto, você vai estar lidando com o contrato, né? Você precisa ter conhecimento. Tem engenheiro, às vezes, que não lê nenhum contrato que ele está trabalhando na obra dele, né? No projeto dele. Então, realmente precisa ter conhecimento. Não que você vai ser especialista, né? Especialista é a área jurídica, né? Vamos dizer, cláusula, contratuais. Mas a parte técnica, o engenheiro precisa saber o que está escrito dentro do contrato, né? Então, a gente vê muito engenheiro hoje que não lê o contrato do seu projeto. E falando um pouco desses eventos, Antônio, o que é que você acha que motiva engenheiros, né, a ir para um evento de engenharia com parte técnica envolvida? O que é que você acha que era a motivação principal e qual foi o tamanho desses eventos que tu fez? Nós fizemos evento agora durante a nossa gestão, né? Evento de 2023, eventos para mais de 500 pessoas, né? Fizemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas. São encontros internacionais, inclusive trazendo palestrantes
a nível internacional, né? Então, e profissionais renomados no mercado da engenharia, né? Na área, como comentei aqui, na área de gestão, na área de custo. Hoje existem profissionais aí no Brasil. A gente tenta trazer esses profissionais exatamente de alto conhecimento de mercado dessas áreas. E o objetivo é exatamente disseminar conhecimento. E também network também, né? Isso acaba fazendo parte. Mas o objetivo maior é trazer conhecimento, né? Conhecimento de todas essas áreas. E assim, eu recomendo para engenheiro hoje participar desses eventos. Não só da ACE, né? Mas tem outros eventos que ocorrem. Eu, por exemplo, lá atrás, quando eu morava em Manaus, eu pegava voo, saía de Manaus e ia em São Paulo fazer curso. Naquela época não existia nada online, né? Sempre investi na minha carreira, sempre estudei, continuo estudando até hoje, né? Então, isso é importante. Você precisa estar sempre aprendendo novas coisas, tá atento ao que está acontecendo no mercado. Então, você vai nesses eventos, você vê coisas que estão ali novas soluções, novas tecnologias que estão surgindo. Então, isso é importante. O engenheiro precisa estar sempre buscando conhecimento também, o tempo todo, né? Não só engenheiro, né? Qualquer área hoje você precisa estar buscando conhecimento o tempo todo. É sempre buscando aprender, né? Não é isso, Antônio? Exatamente. E hoje, como é que tá a tua realidade? Você estava comentando nos bastidores que criou outra associação também. Como é que foi isso? Hoje, na verdade, foi criada uma associação, que é o Instituto Brasileiro de Administração, parte de contrato, né? Que é o IBRACONTE. E a gente criou, já nasceu aí. A Ilma, que era presidente da ACE, hoje está na presidência do IBRACONTE. A gente viu uma lacuna ali, né? Hoje, principalmente, a gente acabou de falar de contrato. Exatamente, essa associação trabalha exatamente com administração contratual, com foco na área de engenharia. Ou seja, a gente vê muito... O que acontece hoje nos projetos de engenharia, né? Se faz, assina um contrato, né? Para você fazer uma obra, um projeto. E ao longo desse projeto, muitas coisas acontecem e algumas obras acabam tendo problemas de contrato, que não está escrito, o que deixou de fazer, né, o que acrescentou durante esse de escopo durante a execução do projeto. Até que o projeto é dinâmico, né? Ou que não deixou claro também, né? Ou que não ficou claro, exatamente. Então tem problema. Então foi criado exatamente para suprir essa lacuna, de ajudar a engenharia a fazer uma gestão melhor dos contratos, para que não aconteça tanto problema, inclusive vá para litígios, né, contratuais ao final, que isso é um problema, né, no final, principalmente para a obra pública, né, a obra pública, a maioria delas param, porque ali teve um aditivo, geralmente a lei ali limita que até 30% ali, depois disso aí você precisa fazer uma nova licitação, como é burocrático as coisas, acaba ali a obra paralisando, né, então isso ali fica, imagine, o custo de uma obra parada, né, tem até um levantamento aí feito pelo TCU, pelos órgãos, da quantidade de obras paralisadas no Brasil. Se eu não me engano, hoje, eu não estou lembrado assim, mas o impacto é gigantesco. São bilhões de reais de impacto de tantas obras paralisadas que aconteceram ao longo aí desses últimos 10 anos no Brasil. Mas os aditivos são por quê? Por má gestão pública ou a empresa que em si não fez o orçamento correto? Eu te digo que tem todos os problemas, né? Tem problema de orçamento mal feito, tem problema de escopo, ou seja, porque o projeto ali às vezes está errado, o projeto não foi realmente contemplado tudo aquilo que está no contrato, falta de gestão durante o projeto, mesmo de andamento do projeto, e por aí vai. Tem inúmeras coisas que acontecem. Várias variáveis, que ele comentou no começo sobre o ponto de custo. São inúmeras coisas que acontecem, que no final das contas leva para um problema. No final, a empresa, a gente até falou aí, problema, né, de quebra de empresa, a empresa, às vezes, se ela não abandonar o projeto, às vezes ela quebra, né? E aí fica o problema. Vale a pena mesmo perder aquele CAPEX específico que ele tinha. Exatamente, para não continuar, né? Então, chegando no fim também, Emerson, do podcast, nem parece que já passou uma hora aí de conversa, mas uma coisa que eu queria pegar também, que a gente trouxe sobre a capacidade de faltando vagas, né, na área. Você acha hoje que um engenheiro de orçamento e de projetos sênior, bem já estabelecido no mercado, ele conseguiria chegar a quanto de remuneração? Vou falar aqui alguns números, né? Assim, depende muito da área de atuação da empresa. A gente
trabalha hoje com consultoria em várias áreas de projeto, que vai desde a área de infraestrutura, energia, mas, por exemplo, algumas áreas, por exemplo, Petrobras, como exemplo, né, ou área de mineração, profissionais sênior hoje ganhando mais de 30 mil reais, né, um engenheiro Rapaz, de custo. se eu soubesse antes de ver a minha carreira, hein? Vou me inscrever aí na ACE já e ver os treinamentos. E eu estou falando de engenheiro, não estou falando nem de cargo de liderança, de gestão, né? Então, profissionais especializados também são profissionais que realmente estudaram. Hoje, inclusive, alguns profissionais certificados, que eu falei da CE, acabei de não mencionando, existem as certificações, né? Por exemplo, existe hoje a CCP, que é uma certificação para a área de custo, né? Tem certificação para a área de risco. Então, esses profissionais que são certificados hoje no mercado são muito valorizados, principalmente empresas como Vale, né? Petrobras, essas grandes mineradoras. Então, inclusive, essas certificações têm validade a nível mundial. Então, se você sair daqui no Brasil, você for para os Estados Unidos, em Portugal, ela tem o mesmo valor. Ô, Antônio, e dentro dessa tua experiência, você é realmente um especialista nessa parte de orçamentista, né? Isso. E de custo. Para você hoje, na sua empresa, qual o tamanho do projeto que faz sentido? Porque eu imagino que também é um projeto muito pequeno, pelo seu conhecimento, hoje já não faz tanto sentido. Tem alguma linha de corte assim ou não? Geralmente são projetos de maior porte, né, que nos contratam para fazer consultoria, né? Te digo que ele é projetos acima de 50 milhões, já começa a fazer sentido dependendo do projeto, né? Até por entender... 50 milhões de projeto? Menos que isso é batata, não vale a pena. Porque assim, a nossa consultoria hoje, né, ela tem uma equipe com equipe sênior, brincadeiras à parte, que 50 milhões já é um valor monetário elevado, né? Mas o que é interessante para ti mesmo para rentabilizar toda essa equipe que você tem, né? Exatamente, a gente trabalha com profissionais sênior, né? Então eu tenho uma equipe hoje de engenheiros, né? Consultores que trabalham com a gente, alguns até por especialidade, o cara que é mais focado para a de infraestrutura, o cara que é especialista em rodovia, né? Então esses profissionais, como eu acabei de comentar com vocês, são profissionais que trabalham nessa casa de 20 a 30 mil reais por mês, né? Então não tem como pedindo currículo também, não, Antônio? Olha, para os nossos seguidores do Grupo Equation, a gente vai dar um empurrãozinho, viu? Mas vocês têm que representar. Então, assim, existem níveis diferentes de empresas para o orçamento, né? E para a empresa entender a necessidade, eu preciso de uma consultoria de orçamento, uma consultoria de custos. Qual é o diferencial que você utiliza para fazer as empresas entenderem isso? O diferencial nosso, na verdade, a gente mostra para as empresas, né, que se você trabalhar exatamente aplicando todas as áreas, você começa a ver o resultado, né? Até a médio prazo. A curto prazo, às vezes, você não consegue ver tanto isso, né? Mas a médio e mais longo prazo, você consegue enxergar exatamente a otimização, principalmente a redução de custo, né? Não só de custo, às vezes nem sempre muita gente olha às vezes custo, mas você melhorar o teu processo. Às vezes tem empresas que você entra que ele está atrasando o projeto dele, né? Claro, isso dá impacto em custo, mas assim, ele tem problema, se ele atrasar o projeto dele, ele vai ter uma multa contratual, né? Então a gente entra exatamente fazendo toda essa gestão, tanto gestão de custo, gestão do planejamento, e uma coisa que a gente faz também hoje muito forte é a gestão do risco, né? Analisar todos os riscos atrelados àquele projeto. Então a gente mostra para as empresas, e tem uma barreira cultural aí também que a gente está vencendo, né? Muitas empresas ainda acham que consultoria é jogar dinheiro fora, né? Mas não é, né? Imagine você trazer hoje a nossa equipe lá, a gente até fala, somando, eu estava até conversando com o meu sócio, cara, se a gente somar toda a nossa equipe, dá 500 anos de experiência, né? Porque cada um ali tem 25 anos, 30 anos de experiência, quando soma tudo isso, né? É uma bagagem, um know-how gigante. E nosso objetivo sempre foi, com a SV, transferir know-how, ou seja, não é ficar aquela consultoria também que muita gente vende, que quer ficar lá dentro do cliente, né? Meio que quase eterno. Não, a nossa consultoria ela é exatamente transferir todo o nosso conhecimento, todo o nosso know-how de gestão para dentro da empresa. E treinar a equipe da empresa, né? Ou seja, pegar o profissional júnior, ali o pleno, e realmente moldar ele, treinar, para depois ele consiga andar com suas próprias pernas, né? E se você fosse dar 3 dicas para quem está começando em engenharia, Antônio,
quais seriam essas 3 dicas? A primeira, né, eu até comentei lá atrás, né, você tentar buscar o tempo todo a buscar conhecimento, né, o tempo todo. Depois estar aberto às oportunidades, né, quando eu falo aberto, assim, tá buscando sempre reaprender, nem sempre aquilo que eu começo a fazer ali, às vezes não dá certo, né, mas eu preciso estar aberto também a outras oportunidades, né, então eu preciso estar atento a tudo isso, né? Uma coisa que eu também dou dica para os profissionais, e assim, não tem nada a ver com engenharia, né? E eu aprendi... Cara, faça uma avaliação ali também um pouco comportamental. Qual é o meu perfil? Eu preciso saber ali, né? Qual é o meu perfil? O que eu tenho de forte, né? Também, né? Muita gente... Autoconhecimento. Autoconhecimento, exatamente. Exatamente, saber ali. Tem gente que não tem um perfil para ser líder, né? Eu preciso focar a minha área de especialidade. Então, você precisa também enxergar isso, porque eu também preciso enxergar o que eu sou forte, né? Porque eu fazer aquilo que realmente eu sou forte, é muito mais chance de eu me destacar naquilo, né? Então, preciso ter esse autoconhecimento. São coisas que antes, lá atrás, a gente não via isso. E eu até também achava que não era importante, mas hoje, quando a gente contrata alguma pessoa, inclusive lá na empresa, a primeira coisa que a gente avalia é exatamente a questão comportamental, né? Inclusive, a gente tem empresas que fazem isso pra gente. E eu acho que também vale a pena, inclusive, você hoje, até mesmo, hoje é tão barato, né? Você ir contra uma empresa dessa de consultoria, tem empresa que faz isso para você, independente se você vai trabalhar ou não, né? Aquela avaliação comportamental, para você enxergar exatamente, ter um autoconhecimento, né? Seu, né? Bom reiterar isso, que inclusive a gente, como Grupo Equation, na nossa mentoria, a gente trata autoconhecimento, essa parte mais interna. A gente trata também a parte técnica que você citou, né? E a gente também trata a parte de carreira para a pessoa ter essa visão de onde quer estar, né? Se o cara vai estar na gestão ou na especialidade, né? E a parte de autoconhecimento é 30% da mentoria. Então, assim, é fundamental que para qualquer profissional que queira fazer sucesso hoje em dia, que ele primeiro se gerencie, né? Que ele seja líder dele mesmo e que ele possa, a partir daí, se desenvolver. Se você não se conhece, como é que você vai se desenvolver da maneira correta? E aí, Antônio, só para a gente finalizar, né? Como o Paulo lembrou, a gente está com o tempo um pouco estourado. Da tua realidade hoje, você disse que vivia muito indo para São Paulo, circulou em muitos lugares aqui do Brasil. E como é que tá hoje? Hoje você fica mais aqui em Recife, viaja muito, como é que é? Hoje a gente tem um escritório físico aqui em Recife, a gente também está com um escritório físico em São Paulo, né? Então eu meio que fico lá e cá, né? Eu tenho um sócio hoje que fica em São Paulo, e também ele fica lá em São Paulo, no escritório em São Paulo, e eu fico aqui mais em Recife. Mas a minha vida tá lá e cá, né? Ou seja, cada 15 dias, 20 dias eu estou em São Paulo, mas continuo morando aqui em Recife e não pretendo mudar, né? A engenharia é o eterno mudança, né? A gente fica se mudando, viajando o tempo todo, né? E isso é outro ponto, né, que o pessoal tem que entender, essa flexibilidade que você falou, ser aberto a novas oportunidades. Então, Antônio, eu queria agradecer, assim, presença enriquecedora, que trajetória, que a conversa com o Paulo falou, parece que foi 15 minutos que você estava falando aqui, de tão empolgante que é mesmo saber sobre a sua trajetória. Obrigado por ter vindo para Recife, né? Trouxe um pouquinho da cultura lá de Manaus, trouxe um pouquinho do conhecimento, tá deixando a gente absorver um pouco disso, então parabéns e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado demais, Antônio. Valeu. Valeu. Valeu.